Provai e vede, histórias de fé e fidelidade, um compromisso de amor. Sou Cardoso, cabeleireiro, há 33 anos. Estava trabalhando num salão de cabeleireiro, onde a mensagem adventista chegou até a mim, através de uma cliente que ia 3 vezes na semana fazer o seu cabelo. E isso eu atendendo nessas semanas, quando ela ia fazer os cabelos, e ela, cada vez que ia ao salão, me trazia uma mensagem adventista. Fazia um livro, falava um pouco, e até no ponto que eu fui conhecendo a palavra de Deus. Eu me apaixonei pelo Deus da Maria, e depois eu me apaixonei pela Maria. Eu me batizei no dia 24 de abril de 2011. E dia 1º de maio de 2011, eu estava casando com ela. E isso, quando eu conhecer a igreja adventista e os projetos, os ministérios que a igreja promovem, eu vi um grande campo missionário, onde eu tinha um sonho de realizar cursos de cabeleireiro, mas eu não sabia como começar. Eu fiz um projeto, deu já 70 alunos. Nesse mesmo distrito, em Vila Formosa, eu fiz um outro curso que deu 200 pessoas. Aí eu me assustei, numa segunda-feira à noite. Primeiramente eu fiz um laboratório, em 2011. E aí foi uma coisa meia, digamos, tímida, até você pegar o costume, agregar todas essas coisas entre o curso de cabeleireiro e o estudo bíblico junto. Trabalhamos hoje em 46 igrejas, nós vemos fazendo esses trabalhos junto com os pastores, um trabalho missionário, usando o meu talento, o meu ministério, e isso trazendo para a igreja também um exemplo, onde as pessoas podem utilizar os seus dons e os seus talentos. Não só um curso de cabeleireiro, mas um outro curso qualquer, um reforço escolar. E isso é muito bom. Aí conforme o curso foi avançando, em 2015 a Maria teve um câncer. E eu falei para Maria, vamos parar de fazer o trabalho, porque agora você não tem mais condições. E ela virou para mim e falou assim, não, você deve continuar. Não pare. Nunca pare. Depois da cirurgia ela começou a fazer a químio, a rádio, e logo entrou a pandemia. Com o fechamento do salão, aí veio as situações das contas, veio muitas situações na pandemia. E assim que eu orava a Deus, que eu clamei a Deus, as ajudas vinham. Era Deus cuidando. Na verdade, todas essas situações, essas consequências que nós passamos, essas diversidades, aí a gente pode crer num Deus de verdade, ter uma prova de fé. Hoje, a Maria veio a falecer, mas ela tinha essa convicção que Deus ia fazer o melhor na vida dela. A minha profissão ficou de lado. A minha profissão, ela ficou uma segunda opção. Porque nesse espaço aqui eu sou um pastor. Então aqui eu falo do Evangelho, eu falo de Jesus, a gente conversa de todas as coisas relacionadas à missão. Faça você também essa diferença. Não é difícil. Use o seu dom, o seu talento. Use o que você tem em mãos. Fale desse amor na sua escola, na faculdade, na academia, no seu trabalho.
Seja você um missionário, aonde for, faça a missão nas suas relações, nos seus relacionamentos. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. O Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Sempre reinar, terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Oremos. Querido e maravilhoso Pai que está no céu, obrigado porque aqui estamos, depois de uma semana corrida, cansativa de estudo, de trabalho. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos proporcionou a dádiva de dizimar, de ofertar. Que o Senhor continue nos abençoando, não somente para trazer o tesouro à tua casa, mas também para ajudar o nosso próximo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Bom sábado, igreja. Que a paz, a comunhão e a presença do Espírito Santo esteja conosco nesta manhã. Eu creio que todos vieram aqui nesta manhã para louvar ao Senhor. Então, sendo assim, nós iremos continuar em pé e juntos vamos louvar ao nosso Deus com o hino Maranata. E nós gostaríamos de ouvir toda a igreja louvando ao Senhor neste momento. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Só
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, glória a Deus. As crianças também louvam a Deus, né? Tem mais algum hino, Paulo? Esse hino que nós iremos cantar, continuemos em pé, tá bom? Louvando nosso Deus, com o hino Toma Meu Coração, que nesta manhã nós possamos entregar o nosso coração nas mãos do Senhor Jesus. Então vamos cantar Toma Meu Coração. Gostaria de ouvir novamente a igreja louvando conosco.
Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Glória a Deus. Na verdade, me emociona de verdade. E é um privilégio assim a gente ver um bebê desse cantando e louvando a Deus, né? Tão pequenininho, podendo louvar a Deus. E a gente vê tantas outras crianças fazendo o mesmo. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for mais tarde, se lembrará dele. Isso é muito importante. Nós estamos num momento especial que nós vamos fazer a oração intercessória, na qual eu quero orar por você. Quero orar por mim, orar pela igreja, orar pela descida do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você, no teu coração, tem algo muito especial, que você de alguma maneira gostaria que isso tivesse nas mãos de Deus. Eu sei que você já entregou, mas esse momento especial, eu gostaria que você também fizesse o mesmo, para que eu pudesse entregar para você. Eu sei que a gente tem algumas comemorações, e eu gostaria de dizer aqui de um amigo que ontem fez aniversário, e ele mostrou uma imagem muito bacana da filhinha dele esperando ele com tudo pronto para cantar parabéns para ele. Esse amigo é o Péricles. Vem aqui, Péricles. Eu gostaria de orar também por ele. Fez mais um ano, que Deus possa continuar te louvando, sendo louvado por ti, através da sua vida, através do seu ministério e através daquilo que você faz. Tem mais alguém aqui que fez aniversário durante essa semana? Levanta a mão aí, quero orar por você também.
Mês de agosto. O neto? Seu neto. Como o seu neto? A que era o neto. O neto falou que ele não faz mais, depois de uma idade, ele não faz mais aniversário. Ele estagnou há 10 anos atrás, não passa mais tempo. Que legal. Você que tem então um pedido especial, um agradecimento especial no teu coração. Gostaria que você nesse momento se ajoelhasse e que de alguma maneira, Roberto, você está fazendo aniversário? Orasse. Como que é o nome? Silvio Santos. Ah, ele faleceu. Vamos, família Bravanel, vamos orar. Indiferente das crenças e das realidades, sempre perda é uma perda. Que você possa colocar isso no teu coração. Ajoelhe-se e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, nós estamos aqui ajoelhados diante da Tua presença, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre cada um de nós. Essa nossa atitude, Senhor, de humildade diante de Ti, é ingratidão, é gratidão a todas as coisas que o Senhor durante toda a semana fez por cada um de nós. Aqui, Senhor, está uma porção do Teu povo, com o intuito de Te adorar em espírito e em verdade. Aceite, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, e tudo aquilo que nós estamos fazendo e já fizemos até agora, possa chegar ao Teu trono de graça, e que o Senhor olhe para nós como Teus filhos, e sinta amor por aqueles que aqui estão. Aqui também, Senhor, temos uma porção do Teu povo, que tem um pedido especial no coração, que de alguma maneira tem sofrido ou tem esperado uma resposta. A gente já sabe que o Senhor está tratando isso, a gente já sabe que o Senhor, de alguma maneira, tem conduzido todas essas circunstâncias. A gente sabe disso. Mas às vezes, como seres humanos que somos pecadores e falhos, nós requeremos que, de alguma maneira, o Senhor nos indique, o Senhor toque em nossa vida, toque em nós, para que possamos sentir que tudo isso está nas Tuas mãos. Então te pedimos, Senhor, de maneira bondosa, que toque no nosso coração e nos diga que o Senhor está no controle de todas as coisas em todos os momentos. Que todas as tempestades que nós estamos passando são para o nosso aprendizado, para a nossa construção, para aquilo que nós precisamos passar para evoluirmos, para estarmos melhor, para que o Espírito Santo ache morada em nosso coração. Que o Senhor, de alguma maneira, nos responda, nos diga, estou no controle, tenha paz. Pai, de maneira tão especial também, queremos aqui te agradecer por mais um ano de vida do Péricles, que tão bondosamente o Senhor tem trabalhado na vida dele para ser uma bênção dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade. Que o Senhor ainda conceda a ele muitos anos de vida, que ele possa ser um servo fiel, trabalhando em prol da Tua causa, trabalhando em prol do Teu ministério, alcançando pessoas, mantendo aquelas pessoas que aqui têm, que precisam do Seu sorriso, do Seu abraço, do Seu dom, que o Senhor o concedeu. Abençoe a sua família e todas as famílias aqui da igreja representadas. Sabemos que tem muitas pessoas que aqui ainda não estão ou não puderam vir, mas nós não sabemos o motivo, Senhor. Mas queremos que o Senhor, de alguma maneira poderosa, toque no coração delas e que elas possam sentir o mesmo desejo de estar aqui para Te adorar. Obrigado por todas as Tuas bênçãos. Nos dê uma segunda hora na Tua presença. Use o pregador dessa manhã de maneira poderosa, que ele não venha falar por si, mas que o Espírito Santo tome a boca dele e que nós sintamos no nosso coração essa mensagem. Obrigado por tudo, não merecemos, mas Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.
Feliz sábado mais uma vez. Acho que para quem já está habituado a cantar é sempre um nervosismo estar aqui na frente. E esse hino que eu vou cantar agora, ele tem uma mensagem muito forte e muito importante. Um pouco do que o pastor vai trazer hoje para nós sobre a volta de Jesus. Confesso para os irmãos que eu não conhecia esse hino até ontem, mas que Deus esteja à frente e se alguém souber e quiser cantar comigo também, mas que Deus seja louvado. Na cidade de Jerusalém, um pai chamou seus filhos, olhou em seus olhos e disse: um sacrifício vai haver. Os nossos pecados nós temos que remir. E um dos pequeninos disse: Pai, por que é que precisamos um cordeirinho ali matar? O pai pegou sua mão e respondeu assim: o dia vai chegar quando o Filho do Deus vivo, transformado em cordeiro, os pecados vai levar. O dia vai chegar quando este sacrifício não será mais necessário. Ó meu filho, o dia vai chegar. Jesus pediu: Pai, se for possível, passe o cálice de mim. Sabia que em pouco tempo ali os soldados chegariam para levá-lo para morrer. Como humano ele chorou até sangrar. Como Deus apenas se entregou e o preço foi pagar. Mas antes de seu pai se retirar, ouviu: o dia vai chegar quando o grito da vitória vai cobrir o sofrimento de quem tudo suportou. O dia vai chegar quando as marcas em suas mãos darão ao mundo a salvação. Ó meu filho, o dia vai chegar. Aqui neste mundo escuro e cruel, o mal parece dominar. Não há lugar para amor. Clamamos: quanto tempo ainda, Pai? As trevas do pecado aqui irão continuar. Nós temos escolhido este Deus, e agora Ele nos chama
Escute a sua voz, nos chama pra nos levantar. Vencer, vencer. Quando Cristo, Rei da Glória, que mudou a nossa história, para sempre irá reinar, o dia vai chegar. Não mais dor nem sofrimento, não mais culpa nem pecado. Oh, meu filho, o dia vai chegar. Não mais dor nem sofrimento, não mais culpa nem pecado. Oh, meu filho, o dia vai chegar. O dia vai chegar. Amém. Queremos com muita alegria saudar a todos vocês, desejar um feliz sábado e rogar a Deus que Ele possa derramar uma bênção sobre todos nós. Que bom que você está aqui. Tivemos ontem à noite a programação do refúgio, muitos estiveram presentes, foi uma bênção. Tivemos também a presença de muitas visitas e hoje nós já temos o convite impresso para entregar para vocês, compartilharem com os interessados, os amigos, porque está chegando o dia do evangelismo que vai acontecer unindo as cidades de Poá e de Suzano, de 24 de agosto a 31 de agosto, todas as noites. E no sábado, dia 31, nós teremos uma linda colheita, um lindo batismo. Nós somos muito gratos ao nosso querido Alain, que está conosco desde maio, e ele tem visitado pessoas, feito apelos, dado estudos bíblicos, e nós estamos muito felizes porque Deus está agindo e nós teremos uma bonita colheita, os frutos da salvação aqui para a nossa igreja, para o nosso distrito de Ipoá. É uma alegria receber nesta manhã o pastor Antônio Gonçalves, que já é conhecido de vocês. O pastor Antônio Gonçalves, ele é o evangelista da Associação Paulista do Vale. Ele é irmão do Luiz Gonçalves, que por muito tempo foi apresentador do programa Arena do Futuro, da TV Novo Tempo, e agora está pregando lá nos Estados Unidos, na Europa, e nós temos conosco aqui o pastor Luiz Antônio Gonçalves. A voz é parecida. A voz é parecida. O pastor Antônio, ele é um pastor que prega sobre profecias, sobre o papel da igreja, sobre o plano da salvação, e tenho certeza que vai ser uma bênção esse evangelismo. Seja bem-vindo aqui, pastor. Já veio outra vez aqui também, né? No sábado à tarde, no ano passado. Muito bem. Eu preciso de uma ajuda de vocês. Nós temos, então, convites em grande número para que vocês possam distribuir, compartilhar. E também eu preciso de dois aspectos importantes, duas coisas aqui que eu preciso contar com vocês. A primeira delas é a seguinte: precisamos de voluntários, diáconos, diaconisas, anciãos, asa, desbravadores, louvor, sonoplastia. Se você sente o desejo de contribuir como um voluntário, uma voluntária, você deve passar o seu nome para o nosso querido ancião, Luciano, para Niblin, para mim também, para o Alan, para que a gente possa, então, compor as equipes de apoio do evangelismo. São 8 noites, 4 noites serão coordenadas por Suzano, e 4 noites coordenadas por nós. Então, nós precisamos de vocês. Se voluntariem, se coloquem nas mãos de Deus para exercer esse trabalho, e nós ficaremos muito felizes. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte: há uma possibilidade real de nós termos, de repente, 2 ônibus, um ônibus e uma van, gratuitos, para conduzir o povo, os irmãos, os interessados, aqui de Poá, até a igreja central de Suzano, onde vai acontecer o evangelismo, né?
Alameda Fernando Costa 207. Ontem acabei esquecendo algum detalhe do endereço. Mas o ônibus poderá nos levar e trazer de volta. É claro que haverá uma logística, sai do rancho, passa ali, passa por Poá, fecha em Calmon e vai para Suzano e depois segue o mesmo itinerário. Então, se você precisa do ônibus, deseja fazer uso do ônibus, eu preciso que você passe para Niblin, para o Luciano, para mim, para o Alan, para um de nós, o seu nome completo e o seu RG. De forma que nós teremos uma estimativa de quantos precisamos, se precisamos de mais do que um ônibus, para que a gente possa montar toda essa logística, todo esse esquema. E aí, já tendo o seu nome, o seu RG, já existe também ali a garantia do seguro em relação ao transporte fretado que nós poderemos usar. Então, eu preciso muito da sua ajuda nesses 2 pontos. Voluntários e também, se você deseja pegar o ônibus aqui gratuitamente, ir para o evangelismo às noites e retornar. Tá bom? Muito obrigado, Alan, pelo bonito trabalho que você tem feito aqui, viu? Seria bom se a gente pudesse continuar contando com você aqui pelo restante do ano. O Alan pregou aqui na semana passada, nós dividimos o horário, ele fez o sermão e eu fiz a Santa Ceia, e louvado seja Deus por tudo isso. Pastor Antônio, que Deus o abençoe, que Deus o use, estamos juntos. Amém. Obrigado, pastor. Um cordial bom dia a todos. É uma alegria, viu? Um prazer estar aqui com os irmãos, adorando o nosso Deus, o Criador. Então, seja muito bem-vindo e parabéns a você que veio, viu? Você verá que valeu a pena ter vindo aqui. Ao sairmos daqui, sairemos diferentes, né? Abençoados mais ainda. Por quê? Porque vamos estudar profundamente a palavra de Deus. E quando a gente estuda a palavra, o Espírito Santo fala no nosso coração e nos prepara melhor para o céu. E a nossa meta é o céu, né? Temos que entrar no céu, irmãos. Escuta, temos que entrar no céu. A vida é curta e sofrida, viu? Ninguém vive mais de 100 anos aqui, não. Isso aqui é uma ilusão, viu? A pessoa, quando é nova, ela fala, puxa, quando eu tiver 18 anos, né? Quando eu tiver 20 anos. Mas quando passa dos 40, irmãos, a vida vai numa banguela assim, ó. Entendeu? Vai cair nos cabelos. Vai embranquecendo. Vai murchando. Enrugando. O amortecedor vai pifando, né? É um problema sério. Então, irmãos, veja, sabedoria é a pessoa se preparar não só para esta vida, mas, sobretudo, para a vida eterna. Então, veja, namorar é importante, se casar é importante, ter filhos, comprar uma casa, um carro, mas não é tudo, né? Não é tudo. Jesus falou assim, ó, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Ó, é louco. Então, irmãos, temos que aproveitar a vida, viu? E aproveitar a vida, o que que é? Viver bem com o seu semelhante e com Deus. Escuta bem. Aproveitar a vida são 2 coisas, em resumo, né? Você viver bem com o seu semelhante, não guardando mágoa, nem ódio, nem ficando de mal com ninguém. Aprendendo a tolerar, perdoar. E com Deus. Aí você aproveitou a vida. Então, irmãos, parabéns porque você está aqui com esse objetivo, né? Estamos aqui porque queremos nos preparar para o céu. Só queria reforçar aqui que sábado que vem, às 19h25, não 7h30, mas 7h25 da noite, sem passar nem faltar um minuto, se Deus quiser, começaremos nossa série de conferências. Então, às 7h25 da noite, a equipe de louvor vai entrar, vai dar as boas-vindas, vai fazer uma oração assentados pelo louvor. Vamos cantar 2 hinos. Terminado o segundo hino, vamos ter um sorteio. Terminado o sorteio, vamos ter o hino oficial em pé. Em seguida, a oração de joelhos, a mensagem musical e o estudo da Bíblia. E vamos tratar de temas avançados, viu? Temas que sacodem. Mas quando Deus sacode é para salvar, não se esqueça disso. Então, o primeiro tema que vamos ter sábado que vem à noite vai ser sobre as nações nas profecias de Daniel e Apocalipse. Parte 1. Na segunda noite, no domingo, vai ser sobre as nações na profecia, parte 2. Um tema muito forte, viu? Que sacode mesmo. O terceiro tema vai ser sobre a primeira besta de Apocalipse 13. A besta que subiu do mar.
Depois, na terça-feira, vai ser sobre a segunda besta de Apocalipse 13. Na quarta-feira, vai ser sobre a imagem da besta, o selo de Deus, a marca da besta e o 666. Na quinta-feira, o dom de línguas, parte 1. E na sexta-feira, o dom de línguas, parte 2. Então, teremos aí temas avançados. Então, toca a trombeta, viu? Chama o povo. Leva seu marido, leva sua esposa, leva seus filhos. Se você não levar, vai se arrepender. Esse é o momento que Deus está dando, irmãos. Essa é a oportunidade que Deus está dando. Viu? É o momento de nós afinarmos aqui o caminho, sabe? Unirmos as forças, orarmos e trabalharmos. Então, sábado que vem, e tantas quantas conduções precisar aqui, nós vamos colocar. Vamos pagar as conduções para levar o povo aqui, tá? Então, leva os seus convidados. Nem que seja pelos cabelos assim, mas leva. Que quem entrar lá vai te agradecer pelo resto da vida. Entende? Sabe que não é pecado forçar a pessoa não, né? Não é pecado forçar, não. Você pode forçar em nome de Jesus. Está escrito na Bíblia. Não está escrito? Pode forçar? Está escrito. Onde está escrito? Lucas 14, 23. É assim, ó. Força-os a entrar para que minha casa se encha. Está assim ou não está na Bíblia? Pois é. Força-os a entrar para que minha casa se encha. Um dia, uma mulher chegou para mim lá no Capão Redondo. Eu trabalhava lá, né, até o ano retrasado. Ô, pastor, o seu obreiro está forçando minha interessada a se batizar. Eu falei, irmã, tem que forçar mesmo. Ela levou um susto. Aí eu perguntei para ela assim, o diabo força a pessoa a ficar no mundo, não força? Ela, eu falei, força ou não força? Eu falei, o diabo força a pessoa a ficar no mundo ou não? Força. Então, irmã, se o diabo força a pessoa a ficar no mundo, nós que somos agentes de Deus, que conhecemos o caminho de volta ao céu, nós temos que forçar a pessoa a entrar pelo caminho estreito. Agora, se ela não quiser, em última instância, a gente respeita a liberdade de escolha dela. Mas temos que dar tranco nela. Por quê? Porque a mente está amortecida, irmãos. Infelizmente. As coisas da vida amortecem a mente da pessoa com respeito às coisas de Deus. Tem que sacudir a pessoa e falar, amigo, o caminho é por aqui, rapaz, é por aqui, ó. Entra por aqui que dá certo. Entendeu? Tem que apelar forte ao coração do povo. Entende? Em última instância, respeitemos a liberdade de escolha. Mas tem que dar tranco, não se esqueça disso. Viu? Tem pessoas que ficam na igreja 20 anos e não se batiza, viu? 30 anos não se batiza. Por quê? Porque ninguém fez apelo para ela na hora certa. Ficou encruada. Eu encontrei uma mulher de 50 anos na igreja adventista que não tinha batizado ainda. 50 anos, lá em Budas Artes. Já pensou uma pessoa ficar 50 anos na igreja e não batizar? Foi esse caso aí. Aí eu cheguei para ela fazer um apelo para ela se batizar. Sabe o que ela falou para mim? Eu não estou preparada. 50 anos. Eu falei para ela assim, a senhora vai morrer. Aí ela ficou assim, né? Eu falei, também eu vou morrer. E aí fiz uns apelos para ela. Ela entendeu o chamado, sabe? Se batizou. Depois veio me agradecer. Então, irmãos, tem que apelar. Então, sábado que vem, viu? Estaremos juntos, viu? Se alguém faltar uma noite, vai perder metade da vida. Pode escrever isso aí. Se alguém faltar uma noite, vai perder metade da vida. Se faltar 2 noites, perde a vida toda. Quero dizer o seguinte, cada tema vai ser muito importante. Você vai aprender como nunca. Então, em primeiro lugar, a igreja vai ser abençoada. Entende? Vai crescer na fé, no entendimento da palavra e no preparo para o céu. E em segundo lugar, vamos abençoar os convidados. Tá? Então, esse é o momento de crescer, irmãos. Então, conto com as orações dos irmãos e a participação dos irmãos. Muito bem. Vamos abrir a palavra? Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 14. Eu acho que não vai funcionar o passador, né? Pessoal do som aí, acho que não vai funcionar não, né? Então, como eu vou usar muito o PowerPoint para ajudar a entender o assunto, então cada vez que eu fizer um barulho aqui assim, você muda, tá? Quando eu fizer assim, tá? Vamos tentar, né? Porque era para funcionar, daqui a ali era para funcionar o passador. Tão perto. Eu estou fazendo uma conferência agora, vou terminar hoje à tarde, lá no Bosque. A igreja é muito maior que isso aqui, ó, e funciona. Mas tem que ter um chicotinho pendurado ali, ó. Se ficar atrás lá da parede, não funciona. Porque o sinal não vai. João capítulo 14. João capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 16.
Mas deixe sua Bíblia aberta aí e olhe para cá um pouquinho, por favor. Irmãos, o tema que vamos passar agora é o que está na tela. As 3 maneiras de fechar a porta da graça. Então a profecia fala sobre 3 maneiras de fechar a porta da graça. Uma delas é coletiva e 2 delas individuais. E nesse tema nós vamos entender o porquê que a salvação é tão urgente na Bíblia. Então vamos agora a uma introdução na tela. Quando eu fizer assim, você muda aí, tá? Veja, a profecia fala, irmãos, que Cristo virá outra vez. Ele mesmo disse, eu voltarei. E ele mesmo disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem, vindo sobre a nuvem dos céus com poder e grande glória. Então assim ele virá, nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E você sabe, ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer vivo, estando com a natureza pecaminosa. Então você já imagina o que vai acontecer com a humanidade impenitente. Cristo, irmãos, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não vai pisar na terra, ele vai ficar nas nuvens, porém todo olho o verá. A volta dele será visível e audível, vamos ver e ouvir. Nós vamos ouvir um canto agradabilíssimo nos ares, tocado pelos anjos. Não existe o tal do arrebatamento secreto, né? Quando Cristo voltar, todo olho verá. E só vai sair alguém da terra para o céu quando Jesus voltar. Então, irmãos, aí está a nossa grande esperança na volta de Cristo. Ele virá vencendo e para vencer. Ele vem, na verdade, para buscar os seus filhos e pôr um fim ao sofrimento da terra. Então não se iluda com outra coisa, viu? O que vai pôr fim ao sofrimento desse mundo não é nem a direita e nem a esquerda, viu? Hoje é uma encrenca, né? Uma briga tremenda, uma peleja entre direita e esquerda, né? Pois é, nós temos que votar bem, tá certo? Você tem que escolher o menos ruim possível, tá certo? Essa é a recomendação de Deus. Se tiver alguém que não fuma, que não bebe, entende? Que é marido de uma só mulher, que respeita a liberdade religiosa, é isso aí que a gente vota. Mas saiba de uma coisa, nosso socorro não vem da terra, não vem de homens, nosso socorro vem de onde? Do céu. Então, é a volta de Cristo que vai pôr fim ao sofrimento do mundo, viu, irmãos? Votando bem, você pode ajeitar uma coisa aqui, outra ali, pontualmente, mas de modo geral, o mundo não tem mais jeito. O nosso mundo envelhece piorando, infelizmente. Né? Então, irmãos, nossa esperança está na volta de Jesus Cristo. Agora, veja, vamos aqui para os eventos finais, ainda na introdução. Né? Pode passar. Então, veja, aqui está, irmãos, a linha do tempo. Pode clicar. A linha do tempo. Quando eu fizer assim, você pode clicar aí, tá? Pode passar. Veja, aqui está a linha do tempo. Veja, ali foi o momento da criação, quando Deus criou nesse mundo condições de vida e por último criou Adão e Eva, primeiro casal. Veja, ali o momento do pecado, quando infelizmente Adão caiu na desgraça do pecado. E foi a partir do pecado que Deus nunca mais foi visto por ninguém até hoje em glória e majestade. O pecado fez separação entre o homem e Deus. E de lá para cá o mundo envelhece piorando. Adão tinha cerca de 4 a 5 metros de altura. Olha o nosso tamanho hoje, somos todos deficientes. Somos raquíticos. Adão viveu quase 1000 anos de idade. Quanto vive um homem hoje? Nem 100 anos. Então a raça, ó, está definhando. 930, exatamente, quase 1000 anos, né? Então veja, 930. Então louvado seja Deus, irmãos, porque a raça humana ainda existe. Sabe? E a raça humana só existe hoje ainda, sabe por quê? Por causa do tamanho do vigor que Deus criou Adão e Eva. Senão a raça já teria sido extinta já. Você vai ver aqui. Veja, depois do pecado de Adão, pode passar, passou cerca de 2000 anos. E aconteceu o quê? O dilúvio, foi o juiz de Deus, que acabou com toda uma geração, restando apenas 8 pessoas, Noé e sua família. Por causa do pecado, Deus emitiu um juízo aqui. E acabou com a geração toda. Depois do dilúvio, passou mais cerca de 2000 anos. E outro grande acontecimento houve nessa terra. O que aconteceu? Cristo nasceu da Virgem Maria e morreu na cruz do Calvário, como estava profetizado que ele viria. Ele veio, cumpriu a profecia. Então notem que Jesus já veio uma vez aqui, viu? Para vencer Satanás e pagar o preço do nosso pecado na cruz. A nossa maior garantia de que ele virá pela segunda vez é que ele já veio a primeira. Agora, depois de Cristo, passou mais cerca de 2000 anos. E é o tempo que estamos vivendo hoje. Hoje estamos vendo cerca de 6.000 anos que o pecado entrou na terra. Então a raça humana só existe hoje ainda, depois de 6.000 anos de pecado,
Por causa do tamanho e do vigor que Deus criou Adão e Eva. Senão a raça já teria sido extinta já. Agora veja, irmãos, pode passar. Na profecia bíblica aparecem 3 termos que chamam a atenção da gente. Quais são eles? Primeiro, últimos dias. Outro que aparece na profecia que chama a atenção, tempo do fim. E outro que aparece, fim dos tempos ou fim dos dias. Esses 3 termos chamam a atenção da gente na profecia bíblica. Agora, qual o significado deles? Vamos ver. Quando na profecia, irmãos, aparece o termo, pode passar. Quando aparece o termo últimos dias, se refere ao primeiro advento de Cristo e a sua morte na cruz. Então, quando Jesus nasceu da Virgem Maria e morreu na cruz do Calvário, segundo a profecia bíblica, começaram os últimos dias da história do mundo. Então, já estamos nos últimos dias há cerca de 2000 anos. Todo o povo de Deus do Antigo Testamento sabia que Jesus viria. Quando matava o cordeirinho, sabiam claramente que representava quem? O Messias, Jesus. E Cristo veio, irmãos, cumpriu a profecia. Entende? E de lá para cá, estamos nos últimos dias da história do mundo. Agora, quando aparece na profecia o termo tempo do fim, aí já aponta para uma data bem específica, né? 1798. O que aconteceu ali em 1798? O Papa Pio VI foi aprisionado e morreu no ano seguinte na prisão, e houve liberdade religiosa. Ali acabou a perseguição terrível do sistema papal aos cristãos. E segundo a profecia de Daniel e Apocalipse, nesse ano, 1798, começou o tempo do fim. Então, de lá para cá, estamos no tempo do fim. E quando aparece na profecia, fim dos tempos ou fim dos dias, aí já aponta para o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Então, irmãos, estamos vivendo hoje entre o tempo do fim e o fim dos tempos, porque estamos muito além de 1798. Estamos em que ano? 2024. Mas, na verdade, não estamos em 2024. Nós estamos em 2028 para 2029. Por quê? Porque o nosso calendário está errado e tem cerca de 4 a 5 anos perdidos na história. Então, irmãos, estamos caminhando realmente para a intervenção divina. Em breve, Deus vai intervir nesse mundo, na história, por amor aos seus filhos. Cristo virá para buscar os seus fiéis e levar para o reino da glória. Agora, na profecia, aparecem 3 termos que chamam a atenção da gente, né? Como já falamos aí. E 3 maneiras de fechar a porta da graça. Uma delas é coletiva e 2 individuais. Agora vamos a algumas definições. Pode passar. Veja, primeira pergunta. Qual o significado da palavra graça? Qual o significado da expressão tempo da graça? Veja, qual o significado da expressão fechamento da porta da graça? Veja, como ocorre o fechamento da porta da graça? Vamos agora à definição, né? Veja, pode passar. Graça, irmãos, segundo a profecia bíblica, significa o quê? O plano da salvação em Cristo. Isso é graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, graça é o plano da salvação em Cristo. Logo, tempo da graça representa o quê? Pode passar. Tempo da salvação em Cristo. Então, fechamento da porta da graça significa o quê? Pode passar. Significa o fim do tempo de salvação. Então, a salvação que hoje está estendida à humanidade, a salvação que hoje está escancarada, vai se acabar, vai se findar. Entende? A porta da graça vai se fechar. E quando se fechar a porta da graça, irmãos, aí quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, não se salva mais. Acabou o tempo. Quando fechar a porta da graça, restam apenas 2 grupos. Os que foram selados com o selo de Deus e os marcados com a marca da besta. Não tem mais o que fazer. Vamos entender isso aqui. Agora, veja, como funciona o tempo da graça nos últimos dias. Vamos agora para a palavra. João 14, verso 16. Isso que vamos ler aqui agora, irmãos, é uma conversa longa, uma parte da conversa longa que Jesus teve com os seus discípulos antes de morrer. E por que ele conversou com os discípulos longamente, demoradamente, antes de morrer? Porque os discípulos andaram com ele 3 anos e meio aproximadamente e não se converteram. Alimentaram o pensamento errado a respeito do reino. E achavam que o reino seria onde? Na terra.
E com essa confusão mental sobre o reino, começaram a brigar entre si. E brigavam feio, viu? Porque cada um queria ter vida regalada no reino de Cristo aonde? Na terra. E Jesus falou assim, olha, o meu reino não é desse mundo. E repetia, o meu reino não é desse mundo. E dizia, o meu reino não é desse mundo. Mas eles não entendiam isso. Por isso brigavam por cargos no reino terreno de Cristo. Um falava assim, eu quero sentar à direita do trono. Outro falava, eu quero sentar à esquerda. Judas falava assim, eu quero ser o tesoureiro. Era uma briga terrível. E Cristo sabia, irmãos, que ia morrer. Ele sabia que ia ressuscitar e voltar para o céu. E que os seus discípulos permaneceriam nesse mundo tenebroso, cheio de demônios aqui, ó, onde a morte reina, onde a doença reina, onde a delinquência reina. Só que eles permaneceriam aqui sem a presença física de Cristo. E por isso ele chamou eles para uma conversa de preparação, para suportar e perseverar. Veja aí, verso 16. Ele fala assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco. Então Cristo chamou eles e falou assim, olha, presta atenção aqui, ó. Olha, eu vou morrer, vou ressuscitar o terceiro dia, e vou voltar para o céu. Vocês ficarão aqui nesse mundo triste aqui, ó, depressivo aqui, ó. Mas tenham ânimo, porque eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aí, irmãos, ele explica quem é o Consolador. Olha o verso 26. 26. Ele diz assim, ó, mas o Consolador, quem é? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, Cristo afirmou claramente que o Consolador quem é? O Espírito Santo. Irmãos, muitas pessoas têm dificuldade de entender quem é o Espírito Santo. Alguns falam que o Espírito Santo é uma mera força ativa de Jeová. Outros falam que o Espírito Santo é o poder de Deus. Outros afirmam que o Espírito Santo é a mesma pessoa de Cristo. Irmãos, a Bíblia Sagrada foi escrita basicamente em 2 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Existe na Bíblia uma pequenina porção em aramaico, e essa maior porção, dessa pequena porção, está onde? Em Daniel, no livro de Daniel. Então, veja, na língua original, irmãos, na língua original, pode passar. Na língua original tem 2 palavras diferentes para a palavra outro. Veja, Jesus falou assim, olha, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. No grego tem 2 palavras diferentes para a palavra outro. No nosso português só tem uma, é outro. Pode passar. Então no grego uma das palavras que aparece é alós. E outra é héteros. Quando aparece no grego alós, é outro. E quando aparece héteros, é outro também. Então tem 2 palavras diferentes para a palavra outro. Só que quando aparece no grego alós, é outro da mesma espécie. E quando aparece héteros, é outro, porém, diferente. E quando Jesus falou assim, olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a palavra que aparece ali para outro no grego é alós, e não héteros. Ou seja, ele está falando de outro da mesma espécie que ele. Da mesma espécie que o Pai e que ele. Entende? Outro membro da divindade. Agora, a palavra Consolador, pode passar. A palavra Consolador, no grego, aparece assim, olha, Parácletos. Parácletos. E essa palavra Parácletos significa o quê? Aquele que está ao lado para ajudar. E essa palavra Parácletos aparece para Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Essa palavra Parácletos, irmãos, aparece para Jesus Cristo aonde? Em 1 João 2, verso 1, quando ele fala ali que ele é nosso advogado. Então, a palavra advogado ali no grego é Parácletos. Então, veja, Jesus é aquele que está ao lado para ajudar, e o Espírito Santo é aquele que está ao lado para ajudar. Jesus é advogado, e o Espírito Santo é advogado. Só que um intercede de um jeito e outro de outro jeito. Como é que o Espírito Santo intercede por nós? Com gemidos inexprimíveis. O que é isso?
Quando você se ajoelha para orar, muitas vezes você não consegue traduzir em palavras seus sentimentos. Você fala, mas não consegue dizer para Deus o que você gostaria de expressar em palavras. É nessa hora que o Espírito Santo entra e pega o clamor do seu coração, a realidade sua, e leva ao Pai. Aí Jesus intercede junto ao trono da graça lá, para defender você e eu das acusações do diabo, para que você receba a bênção. Então veja, quando você se coloca na posição de oração, o Deus triuno está ao seu favor. Entende? Louvado seja Deus por isso, né? Então, irmãos, o Paráclitos é aquele que está ao lado para ajudar. Agora veja o que está escrito, irmãos, na gramática grega, que essa palavra Paráclitos não pode ser usada para uma coisa, força ou poder. Somente para uma personalidade. Por isso, irmãos, verdadeiramente, o Espírito Santo é uma personalidade. É uma pessoa da divindade. Assim como o Pai e assim como Jesus. Você sabe que o Espírito Santo foi visto, né? Deus o Pai nunca foi visto depois do pecado. Antes do pecado, sim. Em glória e majestade. Depois do pecado, nunca mais. Jesus Cristo foi visto e tocado. Porque viveu aqui 33 anos e meio, aproximadamente. O Espírito Santo foi visto, mas não tocado. Quando foi que o Espírito Santo foi visto? No dia do batismo de Jesus. Diz que quando Jesus se batizou e saiu da água, o céu se abriu. E foi visto quem? Não tinha pomba nenhuma ali, sabia? Falei que foi visto o Espírito Santo descendo sobre ele, em forma corpórea, como se fosse uma pomba. Mas não tinha pomba nenhuma. E a profecia fala que foi algo mais reluzente do que um ouro polido que desceu sobre Cristo. Todo mundo viu. Claro que ali foi uma teofania, tá certo? A manifestação. Mas ali fala que todo mundo viu. O Espírito Santo descendo sobre Cristo assim, em forma corpórea, como se fosse uma pomba. Então, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa, é uma personalidade. Assim como o Pai, assim como Jesus. Agora que entendemos isso, irmãos, veja, vamos ler um texto aqui, quando Jesus insiste com os discípulos, porque os discípulos não aceitavam a sua morte, irmãos, de jeito nenhum. Ele falava que ia morrer, eles ficavam depressivos, tristes, abatidos. Né? E então, Cristo começou a falar com eles sobre a importância da sua morte, da sua ressurreição, do seu retorno para o céu, entende? E da importância da vinda do Consolador. Então veja aí, agora capítulo 16, versículo 7. 16, verso 7. Jesus falou assim, olha: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então Cristo falou assim, olha, eu tenho que ir, eu preciso ir, entendam isso. A minha partida aqui para o céu não vai ser maldição para vocês, vai ser uma bênção, eu vou estar lá por vocês. Irmãos, eles não entendiam e não aceitavam isso. O apóstolo Pedro falava assim, o senhor não vai morrer não. Se alguém encostar a mão no senhor, eu mato. O valentão, né? Mas na hora crucial que Cristo precisou dele, o que ele fez? Negou Jesus por 3 vezes. Então você percebe que não estavam convertidos mesmo. Entende? Quando Cristo veio à Terra, irmãos, ele não deixou de ser Deus, mas tomou a forma humana. E para vencer Satanás, ele não poderia usar sua divindade. Tinha que vencer como homem, para que onde Adão caiu e desgraçou a raça humana, ele pudesse vencer e resgatar a raça humana. Então ele veio aqui cumprir uma missão, e nessa missão, ele não usou sua divindade, nem benefício próprio, nem para vencer o diabo. Por isso, irmãos, que se ele estivesse aqui agora conosco, pessoalmente e carnalmente, ele não poderia ao mesmo tempo estar lá na Praça da Sé em São Paulo, nem na China, nem nos Estados Unidos, porque ele se autolimitou para nos salvar, veio cumprir uma missão. E ele está falando isso com os discípulos, olha, eu vim cumprir uma missão, aqui eu tenho que morrer para salvar a humanidade, tenho que ressuscitar, e tenho que voltar para o céu.
E eles não aceitavam isso. Aí ele fala então sobre a missão fundamental do Consolador. Olha o versículo seguinte, verso 8. 16, 8. Ele fala assim, olha, quando ele vier, convencerá quem? O mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Veja o que ele fala. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo de 3 coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, o Espírito Santo, ele trabalha aqui, ó, na consciência humana. E é ele quem leva o ser humano a entender que é miserável pecador e precisa de Deus. Então ninguém se arrepende de um pecado se não for trabalhado por ele. Ninguém aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se não for trabalhado por ele. Irmãos, ninguém abandona a velha vida se não for trabalhado por ele. E ninguém sobe a escada da santidade se não for trabalhado por ele. Então louvado seja Deus pelo Espírito Santo, irmãos, que está conosco. E trabalha aqui, ó, dia após dia, chamando das trevas para a luz e apontando o caminho de volta ao céu, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, veja, o Espírito Santo, ele trabalha com todo ser racional na face da terra. Escuta, com Bíblia ou sem Bíblia. Tendo ouvido falar de Cristo ou nunca tendo ouvido falar de Cristo. Ele trabalha com todo mundo. E cada pessoa vai ser julgada mediante a luz que teve e a resposta do seu coração ao toque do Espírito Santo dentro do que ele conhece. E vai entrar pessoas do céu que nunca ouviram falar de Cristo, viu? E nunca viram Bíblia na frente dele. E vai entrar no céu. Por quê? Porque eram sinceras. E respondiam bem ao toque do Espírito Santo dentro do que conheciam. Então imagine um parente seu, sincero, que não teve a oportunidade que você está tendo de conhecer a verdade bíblica, o Jesus da Bíblia. Mas era sincero do que conhecia e fazia o seu melhor. E já morreu. Não significa que morreu perdido, não. Deus não erra no seu julgamento, irmãos. Aliás, só Deus pode julgar. Porque ele vê o que ninguém vê e sabe o que ninguém sabe. Só Deus pode julgar. Nós nunca sabemos quem morre salvo ou perdido, nem dentro nem fora da igreja. Sabe, irmãos? Ó, quando uma pessoa morre na igreja, e essa pessoa é fiel ali, não falta aos cultos, né? Quem sabe tem cargo na igreja, nós pensamos o quê? Morreu? Salvo. Mas quem sabe? Entendeu? Só Deus sabe. Pode ter morrido salvo? Pode. Pode ter morrido perdido? Pode. Nós não sabemos. Só Deus sabe. Irmãos, quando morre um bandido num tiroteio, nós pensamos o quê? Morreu perdido. Mas quem sabe? Só Deus sabe. Pode ter morrido perdido? Pode. Pode ter morrido salvo? Pode. Mas é um bandido, e daí? Irmãos, Deus vê o que ninguém vê. E Ele sabe o que ninguém sabe. E Deus conhece aquilo que ninguém conhece. Deus conhece a estrutura psíquica de cada pessoa, viu? E nós não conhecemos isso. E Deus conhece a capacidade de assimilação que a pessoa tem. Nós não conhecemos isso. Entende, irmãos? Olha, lá em São Paulo, eu fui convidado para fazer o sermão no sepultamento de um bandido que morreu no tiroteio. Lá no Campo Limpo. Aí eu fui lá, porque a mãe do bandido era amiga de um adventista da minha igreja. Eu era distrital lá. Aí, através disso, eu fui lá. Aí, chegando lá, tinha poucas pessoas no velório. Aí, quando chegou a minha hora de falar, eu cheguei bem perto do caixão. Aí, falei para o pessoal assim, olha, levanta a cabeça, olha para mim aqui um pouquinho. Eles olharam. Eu falei, vocês estão pensando que ele morreu perdido, né? Eles arregalaram o olho assim, né? Eu falei, pois é, eu sou pastor da igreja adventista do 7º dia. Se eu morrer hoje, toda a minha comunidade vai dizer que eu morri salvo. Mas quem sabe? E assim comecei o sermão ali. Irmãos, nós não sabemos e não podemos julgar ninguém. Veja, por um bom tempo eu preguei que uma pessoa que se suicida morre perdida. Quando eu cheguei na faculdade de teologia, surgiu um assunto lá, eu falei, professor, peraí, uma pessoa que se suicida morre perdida. Ele falou, você não pode falar isso. Eu falei, posso. Ele falou, então me explica. Eu falei, é simples. Eu falei, professor, para uma pessoa ser perdoada de um pecado, não tem que se arrepender do pecado? Ele disse, tem. Não tem que confessar a Deus o Pai e pedir perdão em nome de Cristo? Ele falou, sim, tem. Eu falei, então, a pessoa que se suicida cometeu um pecado que não dá tempo dele se arrepender e muito menos de confessar. Porque o pecado que ele cometeu tirou a vida dele. Então ele morre perdido. Aí o professor falou assim, você não pode falar isso. Eu falei, por que não? Aí ele me fez uma pergunta que quebrou as minhas pernas. Ele me perguntou assim, ó, como você pode me provar que a pessoa estava em sã consciência?
Então, irmãos, mesmo quando a pessoa se suicida, nós não sabemos se ela morreu salva ou perdida. Pode ter morrido perdida? Pode. Pode ter morrido salva? Pode. Nós não sabemos. Agora, entenda bem, eu não estou falando aqui para ninguém se suicidar. Porque um dia, eu falei sobre isso na igreja lá em São Paulo, quando eu estava na porta despedindo o povo, pastor, um irmão falou assim, não gostei não, pastor. Eu falei, por quê? Porque o que você falou aí, está incentivando a pessoa a se suicidar. Eu falei, não, irmão, veja bem, eu só expliquei que nós não sabemos quem morreu salvo ou perdido. Mas olha o que aconteceu na cabeça dele. Entende? Não é isso que eu estou falando então, tá certo? Então, irmãos, nós não sabemos, tá certo? Veja. O Espírito Santo trabalha com todo mundo. Imagine um índio lá no meio do mato, um índio que nunca viu Bíblia. Ele nunca ouviu falar de Cristo. Ele adora o trovão, o Deus dele é o Tupã. Um índio. Mas imagine que seja um índio sincero, que nós não sabemos quem são os sinceros, né? Mas vamos imaginar um índio sincero lá no meio do mato, que nunca viu Bíblia, nunca ouviu falar de Cristo. O Espírito Santo trabalha com ele. E se ele responder bem ao toque do Espírito Santo, dentro do que ele conhece, ele vai ser julgado por isso. Entende? E esse índio, se morrer, morre salvo. Ele nunca ouviu falar de Cristo, hein? Nunca ouviu Bíblia. Mas morre salvo. E quando Jesus voltar para buscar os seus fiéis, esse índio vai ressuscitar com todos que ouviram falar de Cristo e aceitaram. E vai para o céu. Só que quando chegar no céu, ele vai entender uma coisa. Que ele entrou lá por causa de Cristo. Que não teve oportunidade de conhecer ele na terra. Mas por ser sincero, se tivesse tido oportunidade, teria abraçado a verdade. E Deus que vê o fim desde o princípio, Ele não erra no seu julgamento. Então, irmãos, vamos ter surpresa no céu, viu? Escuta, vamos ter surpresa no céu. Agora, no contexto da pregação do Evangelho, escuta, no contexto da pregação do Evangelho, o Espírito Santo convence a pessoa de 3 coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, ele fica desesperado. Porque o salário do pecado é o que, irmãos? A condenação. A condenação. Mas o Espírito Santo não abandona a pessoa. Depois que convence do pecado, fala assim, aceita Jesus. Aceita Jesus. Aceita Jesus que você vai ser justificado. Então ele convence do pecado, depois da justiça, que é Cristo. E quando a pessoa aceita Cristo, ele é justificado por Deus. Deus não leva mais em consideração o seu passado. Não importa se ele fumou, se ele bebeu, se ele roubou, se ele matou. Se ele se arrependeu e aceitou Jesus, Deus chama ele de justo. Porque ele está agarrado ao justo, que é Cristo. Aí depois que a pessoa aceita Jesus e se batiza, o Espírito Santo não abandona ele. Agora convence do quê? Do juízo. É do pecado, da justiça, que é Cristo, e do juízo. Então depois que a pessoa aceita Jesus e se batiza, o Espírito Santo não abandona ele. Aí diz assim, olha, escuta aqui, vai ter um juízo lá na frente, O diabo foi derrotado, mas não foi destruído ainda. Ele vai ser destruído com fogo e enxofre. Mas não foi ainda, ele está a operar. Então você se batizou? Nota 10, parabéns. Cuide da sua vida, viu? Presta atenção. Não fique cuidando da vida dos outros. Você também vai prestar conta no juízo final lá. Então, irmãos, o Espírito Santo faz um trabalho maravilhoso e completo. Você sabe que a pessoa se batiza, irmãos, mas a natureza pecaminosa não sai da pessoa no batismo. E nela está o orgulho, a inveja e o egoísmo. Ninguém está livre disso. Então a pessoa que entra para a igreja deve continuar vigiando a própria vida diante de Deus cada dia. Porque se ele descuidar, a natureza pecaminosa que está nele se levanta. E mesmo estando na igreja, pode causar uma maior do que qualquer ímpio lá fora. Entende, irmãos? Às vezes, irmãos, no andar da carruagem, a gente age como se não tivesse mais pecado. Porque fumava, não fuma mais, bebia, não bebe mais, ia para o funk, não vai mais. Entende? Mas se esquece que permanece com a natureza pecaminosa. E nela está o orgulho, a inveja e o egoísmo. Estão entendendo? E nós pecamos por palavras, pensamentos e ações. Então, irmãos, o Espírito Santo faz um trabalho extraordinário. Cuide da sua vida. Não fique cuidando da vida dos outros, não. E então, irmãos, Cristo morreu, ressuscitou ao 3º dia e voltou para o céu, onde está como nosso advogado. E vamos ler um texto agora, que é para guardar no coração, para sempre, e fazer bom uso dele durante toda a sua vida. Abre na primeira carta de João, perto do Apocalipse. Primeira carta de João,
capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Aqui, irmãos, tem um texto carinhoso. E aqui fala para os filhos, não para os rebeldes. 1 João 2, verso 1. É um texto muito conhecido, mas oportuno, né? Veja aí, ó. Diz assim, ó. 1 João 2, verso 1, tá? Podemos ler? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, perto do Apocalipse. Diz assim, ó. Filhinhos meus, olha a expressão de carinho. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Irmãos, veja, não é para pecar. Escuta, não é para pecar. Mas se alguém pecar, não fique na lama derrotado. Lembre-se, temos um advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Então não estamos abandonados aqui à mercê da sorte. Escuta, Deus existe. Jesus vive. E é o nosso advogado. Agora, irmãos, a pergunta que surge é: por que precisamos de advogado no céu? Quando é que uma pessoa na terra precisa de advogado? Quando está sendo acusado de algum delito, vai ter que comparecer perante o tribunal. Ou ele arruma advogado ou vai ser preso. Então nós precisamos de advogado no céu, por quê? Porque estamos sendo acusados também. E quem é que nos acusa? É o diabo. Apocalipse 12, verso 10 fala que o diabo é o acusador de nossos irmãos. Então o diabo acusa. Mas quando você entrega a vida a Cristo, Jesus te defende. Do quê? Das acusações do diabo. Então vamos agora entender o tempo da graça. Pode passar. Pode passar. Vamos aqui para a tela. Vê se passa aí a tela. Veja, pode passar. No ano 31 do nosso calendário, irmãos, no ano 31 do nosso calendário, Cristo morreu, ressuscitou e voltou para o céu, onde está hoje como nosso advogado, como nosso intercessor, como nosso mediador. Em seu lugar na terra, quem é que está? A pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Irmãos, enquanto Jesus Cristo está no céu como nosso advogado, e o Espírito Santo na terra tocando a consciência humana, toda e qualquer pessoa que for tocada pelo Espírito Santo e se arrepender dos seus pecados, se arrependido, confessar os pecados a Deus o Pai, e pedir perdão em nome de Cristo, ele tem perdão e salvação. Porque esse tempo é chamado tempo da graça. Então, o que é tempo da graça? É tempo de salvação. E a salvação consiste no quê? No Espírito Santo na terra trabalhando na consciência humana e Cristo no céu como nosso advogado. Esse é o tempo maravilhoso de salvação. Irmãos, esse é o tempo de entregar a vida a Deus. Esse é o tempo de abandonar a velha vida. Esse é o tempo de subir a escada da santidade. Por quê? Porque a porta da graça vai se fechar. E no que consiste o fechamento da porta da graça? Quando o Espírito Santo terminar seu trabalho na humanidade, diz a profecia que ele vai se retirar da humanidade. Quando ele se retira da humanidade, aí quem se salvou? Se salvou. Quem não se salvou? Não se salva mais. Acabou o tempo de salvação. Agora o Espírito Santo permanece só no povo de Deus, não age mais na humanidade. E se ninguém mais na terra se arrepende de pecados, não precisa mais de advogado no céu. E então Jesus Cristo deixa o lugar santíssimo do santuário celestial, o santuário cheio de fumaça, não tem mais intercessor. Acabou o tempo. Vamos ler o texto? Abre em Apocalipse 15, verso 5. Apocalipse 15, verso 5. Em diante. Diz assim, ó, 15, 5. Apocalipse 15, 5. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o quê? O santuário do tabernáculo do testemunho. O que é isso aí? É o lugar santíssimo do santuário celestial, onde Cristo está como nosso advogado. Versículo seguinte, verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Verso 7. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Verso 8. O santuário se encheu de quê, irmãos? De fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário,
enquanto não se cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos. Então aí está, irmãos. Ó, fechou a porta da graça. Pode voltar aqui. Fechou a porta da graça. Irmãos, vai cair na terra 7 pragas. É a ira divina derramada sem misericórdia. Hoje a ira divina derramada misturada com misericórdia. Hoje. Porque estamos em tempo de graça. Mas fechada a porta da graça vai ser sem misericórdia. E depois da 7ª praga, acontece a volta de Jesus. Vou buscar os seus fiéis. Pode passar. A volta de Jesus Cristo. A partir da volta de Cristo, da-se esse período de 1000 anos, passaremos no céu. E depois a eternidade na terra renovada e transformada. Então aí está o esqueleto dos últimos acontecimentos. Mas hoje, irmãos, estamos aonde? Em tempo de graça. Por isso, irmãos, hoje é o tempo, repito, hoje é o tempo de entregar a vida a Deus. Você que não é batizado ainda, que está aqui, ó, hoje é o tempo de se batizar, viu? Abraçando a verdade, seguindo a verdade. Hoje é o tempo. E você que já é batizado há mais tempo, presta atenção. Não deve brincar com o pecado. Hoje é o tempo de subir a escada da santidade, viu? O Espírito Santo ainda está conosco. E louvado seja Deus por isso. Agora, como é que funciona o tempo da graça na prática? Deixa eu dar um exemplo aqui. Quem que eu vou chamar aqui? Você pode vir aqui, por favor? Ele fez aniversário hoje? Olha, que bênção, hein? Deus abençoe mais e mais, né? Amém. Veja, como é seu nome? Péricles. Péricles. Vamos imaginar, irmãos, que o Péricles, hoje, ele cometa um pecado. No momento que o Péricles peca, o diabo, que infelizmente existe, fala assim, ele é meu, porque pecou. E o diabo tem razão ou não? Infelizmente tem razão. Está escrito em 1 João 3, verso 8, quem peca é do diabo. Então, no momento que o Péricles peca, o diabo diz, é meu, porque pecou, e o diabo tem razão. Mas, de repente, o Péricles é tocado pelo Espírito Santo, e se arrepende do pecado, e arrependido se ajoelha, e abre o coração a Deus em oração, e confessa o pecado a Deus o Pai, e pede perdão em nome de Cristo. Aí, nesse momento, lá no céu, Jesus se levanta dentro do Pai, estende as mãos que foram perfuradas na cruz, e ele clama, Pai, meu sangue. E ele repete, Pai, meu sangue. Ele diz, Pai, meu sangue. E por que será que Cristo faz isso lá no céu? Será que o Pai está nervoso com o Péricles porque pecou e está querendo chicotear ele? Não. É porque, infelizmente, o diabo existe. E o diabo é o acusador, está requisitando ele. Mas quando ele é arrependido, confessa o pecado de Deus o Pai, pede perdão em nome de Cristo, Jesus se levanta e fala assim, Pai, é como o diabo está dizendo. O Péricles não merece, não. Mas, Pai, meu sangue. Pai, pelo meu sangue. Pai, meu sangue. E nessa hora o diabo não pode fazer nada. Porque Jesus venceu Satanás. E o Péricles aceitou Jesus, que é vitorioso. Então, irmãos, é desse jeito que funciona o tempo da graça. Hoje. Por isso que eu falei para você fazer bom uso desse versículo. Temos um advogado junto ao Pai. Entende? Ninguém precisa ficar na lama derrotado. Não estamos abandonados aqui. E esse é o tempo, irmãos, de subir a escada da santidade. Obrigado. Esse é o tempo de entregar a vida a Deus, viu? Temos um advogado junto ao Pai. Agora, irmãos, a porta da graça vai se fechar, tá certo? E o que acontece quando fecha a porta da graça? De maneira coletiva, olha aí. Apocalipse 22, verso 11 e 12. Apocalipse 22, verso 11. Olha o que diz aí. Apocalipse 22, verso 11. Diz assim, ó. Continue o imundo, hein? Continue o injusto, fazendo o quê? Injustiça. Continue o imundo, ainda sendo o quê? Imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Não tem mais o que fazer, tá vendo? Quem está salvo não se perde mais, mas quem está perdido não se salva mais. Então, quando fecha a porta da graça, irmãos, não tem mais o que fazer. Percebeu? Então, depois do fechamento da porta da graça, nenhum cristão se perde mais. Escuta, vai ter um período de angústia terrível para o povo de Deus, é verdade. Vai ter um decreto de morte para os fiéis, mas Miguel vai se levantar para defender os seus filhos. Então, depois do fechamento da porta da graça, nenhum cristão morre mais. Mas vai ter um período de angústia terrível para os fiéis. Entende? Mas nenhum deles se perde mais. E depois da 7ª praga, é a volta de Jesus, buscar os seus fiéis. Olha o versículo seguinte, verso 12. 22, 12. E eis que venho sem
demora. E comigo está o quê? O galardão, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí Cristo volta a buscar os seus fiéis. Então, irmãos, pode passar aqui. A primeira maneira de se fechar a porta da graça que estamos abordando aqui é de maneira coletiva. Pode passar. Pode pular isso aqui, para a gente ganhar tempo. Pode pular, pode passar. Vai indo. Aqui. Pode passar mais um. Então, aqui está. A primeira maneira de se fechar a porta da graça, irmãos, é de maneira coletiva. Vai fechar para todo mundo. Quando o Espírito Santo se retirar da humanidade. Não tem mais salvação para ninguém. Ficou claro isso? Mas tem duas maneiras de se fechar a porta da graça que são individuais. E vamos ver agora. Abre em João, capítulo 5, verso 28. Evangelho de João. Pode passar o próximo slide, tá? João, capítulo 5, verso 28 e 29. Diz assim, ó, e foi Cristo que mencionou isso aqui. João 5, 28. Podemos ler? João 5, 28 e 29. Ele diz assim, olha, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham aonde? Nos túmulos, nos cemitérios, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição da condenação. E tem Bíblia que fala juízo, né? E no grego aí é condenação mesmo. Então, irmãos, Cristo foi muito claro. Olha, vai chegar a hora, vem a hora em que todos que estão no pó da terra ouvirão a voz de Deus e sairão. Os que fizeram bem, para a ressurreição da vida, aí vai para o céu, depois da ressurreição. Recebe sua recompensa. Vida eterna. Os que praticaram o mal também irão ressuscitar, mas não para a vida eterna, mas para a condenação. Então, o que nós entendemos aqui? Nós entendemos, irmãos, que o salvo que morreu não foi para o céu ainda, e o perdido que morreu não foi para o tal do inferno e fogo. Estão aonde? No pó da terra. Mas vai chegar a hora, vem a hora, em que todos que estão no pó da terra ouvirão a voz de Deus e sairão. Irmãos, eu não sei como é que vai ouvir a voz de Deus, porque a pessoa que morre e é sepultado vira o quê? Vira pó. Mas uma coisa nós sabemos, a palavra de Deus tem poder. Porque do nada ele criou tudo, só pelo poder da palavra. Então vai chegar o momento que ele vai dizer assim, ó, desperta tu que dormes, você vai ter a ressurreição. E ele fala de salvos e perdidos. Aí sim, o salvo ressuscita para a vida eterna, o perdido ressuscita, mas não para a vida eterna, mas para a condenação. Então você percebe que não tem segunda chance. Irmãos, não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Ninguém se iluda com isso. O tempo de salvação que nós temos é enquanto estamos vivos. Quando uma pessoa morre, ou morreu salva, ou morreu perdida. Não tem mais o que fazer. Se ela morreu salva, louvado seja Deus. Ninguém pode tirar dela a salvação. Mas se ela morreu perdida, irmãos, ninguém pode dar mais salvação. Pode orar, pode rezar, pode acender vela, missa do sétimo dia, não resolve mais nada. Então, irmãos, quando uma pessoa morre, fechou a porta da graça para ela individualmente, sim ou não? Fechou a porta. Sabe, tem pessoas por aí que pregam que quando a pessoa morre, Jesus já voltou para ela, né? Isso não é verdade. Se você falava isso, não fala nunca mais. Não é verdade. Jesus não voltou para ninguém até hoje, irmãos. Agora, uma coisa você pode falar. Fechou a porta da graça. Aí sim, não tem mais o que fazer. Meus amigos, aqui está uma das maneiras de fechar a porta da graça. É com a morte. Pode passar. Quando a pessoa morre, já era. Agora eu pergunto, alguém sabe o dia que vai morrer? Sabe? Ninguém sabe. Irmãos, ninguém sabe o dia que vai morrer. Como é que as notícias chegam para a gente? Lembra de fulano? Me lembro. Então, morreu. Você lembra de Beltrano? Claro que eu me lembro. Então, morreu. Quando eu estava aqui, ó, bem aqui, o pastor Paulo me disse assim, olha, o Silvio Santos acabou de morrer. Que coisa, né? 93 anos de idade, né? Você falou? 93? Então, nota, irmãos, que ninguém sabe o dia que vai morrer.
Agora, se ninguém sabe o dia que vai morrer, eu pergunto, quando é que uma pessoa tem que entregar a vida a Deus? Quando é, gente? Percebe a urgência? Agora, tem pessoas que querem manobrar Deus. Deus chama ele agora e fala assim, não, agora não, eu só quero no próximo. Você já viu pessoas que Deus chama ela entende que tem que se batizar, mas ela fala assim, eu quero esperar meu marido se batizar comigo. Já viu? Eu quero esperar minha mãe vir da Bahia para ver o meu batismo. Irmão, não está escrito nada disso na Bíblia. Está escrito assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. É assim. Não fala que tem que esperar A, B ou C. Não tem. Irmãos, o diabo quer ganhar tempo. Escuta aqui, o diabo quer ganhar tempo. E quanto mais tempo você der para o diabo trabalhar, mais ele vai trabalhar na sua vida. Quando a pessoa se entrega a Deus e se batiza, com entendimento da verdade, abraçando a verdade, o diabo perdeu a pessoa. É por isso que o diabo se levanta, usa pessoas e cria situações para impedir. E o diabo usa pessoas até da igreja, sabia não? Você já viu alguém na igreja falar para o interessado assim, ó, você quer se batizar? Você tem certeza que você quer se batizar? Você não acha que está muito cedo? Espera um pouco mais. Espera sua mãe vir da Bahia para ver o seu batismo. Depois do batismo você vai ver, o bicho vai pegar. Ó, vai piorar. Irmãos, que loucura. Que loucura. Por que uma pessoa fala que depois do batismo vai piorar a situação do outro? A pessoa que aceita Jesus, irmãos, e se batiza, está nos braços de Deus. Você quer melhor do que isso, não? E alguém chega ao ponto de falar que vai piorar a vida dele? Irmãos, quem fala isso é porque não tem relação com Deus, sabia? Não tem comunhão com Deus. E a pessoa que não tem comunhão com Deus está sendo atraída para onde? Para o mundo. Está numa situação de, ó. Por isso que ele acha que depois do batismo piora. Porque ele não tem comunhão com Deus. É por causa disso. Então, irmãos, tem pessoas, às vezes, na própria igreja que não coopera com o trabalho de Deus. Então, irmãos, veja, quando uma pessoa morre, não tem mais o que fazer. E Deus chama a pessoa na hora certa. Eu fui visitar uma senhora outro dia, ela estava recebendo estudo bíblico, frequentando a igreja satisfatoriamente. Eu fui fazer um apelo para se batizar. Sabe o que ela falou? Não quero agora não, só no próximo. Eu falei, mas irmã, e se o próximo não chegar para a senhora? Credo, está falando que eu vou morrer? Eu falei, não estou falando não, mas pode acontecer. Quem é que sabe? Ninguém sabe, irmãos. E apelei forte ao coração dela. E ela entendeu, e tomou a decisão e se batizou. Depois veio me agradecer. Muito obrigado. Se você não fizesse aquilo lá, eu não teria me batizado. Então a natureza pecaminosa, irmãos, ó, que é sempre adiar, sempre adiar, sempre adiar. Então quando eu falei aqui que tem que dar tranco, é isso aí, entendeu? Meus amigos, mas caminhando aqui para o final, tem mais uma maneira de fechar a porta da graça, que é individualmente também. Pode passar. Vamos agora para Mateus 12, verso 30, tá? Mateus 12, 30. Mateus 12, 30. Mateus 12, verso 30 em diante. Diz assim, ó. Jesus que falou isso aí também. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo, tá vendo? Verso 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, irmãos, veja o que Cristo fala. Olha o que ele afirmou aí. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, vírgula. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, vírgula. Então não tem pecado tão grande, tão terrível, que Deus não possa perdoar. Mas na sequência diz o quê? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aí você fala, mas e se? Não tem e se. Diz, não será perdoada. Agora, irmãos, a pergunta que surge é, o que é isso de tão terrível que não tem perdão? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo?
Irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser qualquer pecado. Desde que a pessoa lute e permaneça no pecado. Eu pergunto, quem é que convence a pessoa do pecado? Quem é? Não é o Espírito Santo? Então, irmãos, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Olha aqui. Imagine que você tem um pecado de estimação. Aquele pecado que você gosta dele. E o Espírito Santo vem e te convence do pecado. E você tem certeza que é pecado contra Deus, mas continua praticando. Aí o Espírito Santo vem e convence você de novo. Você tem certeza que é pecado contra Deus, mas continua praticando. E o Espírito Santo vem de novo, convence você de novo. Você tem certeza que é pecado contra Deus, mas continua praticando. Então você está dando os passos para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está lutando contra ele. Lutando. Presta atenção. E se você insistir nisso, você vai ouvindo cada vez menos a voz do Espírito Santo. Seu coração vai se endurecendo, suas faculdades vão se embrutecendo, e você vai se tornando cada vez mais insensível à voz de Deus. E nessa caminhada vai chegar uma hora que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Aí você foi longe demais no pecado, a ponto de não voltar mais. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você lutou com o Espírito Santo até vencê-lo, entre aspas. Agora você não ouve mais. Então, irmãos, não tem perdão, não é porque Deus não quer perdoar. É porque você não ouve mais. Você chegou num ponto sem retorno. Então, irmãos, aí está. A terceira maneira de se fechar a porta da graça é de maneira individual e em vida. Em vida. Pode passar. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, nesse mundo tem pessoas que não tem mais jeito, sabia? Nesse mundo tem pessoas que já blasfemaram contra o Espírito Santo. Não tem mais jeito. Foram longe demais no pecado a ponto de não voltar mais. Só que nós não sabemos quem são elas. Só Deus sabe. Tem pessoas que dá vontade de falar, né? Esse aqui não tem mais jeito. Eu mesmo trabalhei com alguns casos, irmãos. Especialmente 3 casos. Que, ao meu ver, essas pessoas blasfemaram contra o Espírito Santo. Porque eu lidei com o caso. E um deles, irmãos, era ferrenhamente contra a Trindade. Ferrenhamente contra o Espírito Santo. Lá em São Paulo. Terrível. Você não tem ideia do que eu estou falando. Mas, enquanto a vida, para nós temos que orar. Entendeu? Mas tem pessoas, irmãos, que já não tem mais jeito. Então, irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte: nunca foi tempo de você brincar com o pecado. Mas se tem um tempo. Esse tempo se chama hoje. Por quê? Porque estamos bem perto da intervenção divina. Em breve, Cristo virá para buscar os seus fiéis. É momento, irmãos, de romper com o pecado. É momento de abandonar a velha vida. Entende? E andar em novidade de vida. Meus amigos, Deus chama a pessoa na hora certa. E feliz é aquele que ouve o chamado e atende seu coração. E maldito é aquele que ouve e endurece o coração. E eu queria ler o último texto dessa manhã, que é um outro texto para você guardar no coração. Já falei um, para você guardar no coração, 1 João 2, verso 1. E o outro é o que vamos ler agora. Isaías 1,18. Isaías 1,18. Esse texto, irmãos, é para guardar no coração e fazer bom uso dele para o resto da vida. Isaías 1,18. Aqui está um dos mais belos convites que Deus faz ao ser humano. Isaías 1,18. Olha o que ele fala aqui. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O que Deus fala? Filho, filha, vinde, pois, e arrazoemos. Arrazoar não é arrasar. Arrazoar é bater um papo, é conversar. É maravilhoso isso aí. Deus fala, filho, vem cá, ó, vamos conversar. Seu caso tem jeito, viu? Seu caso tem jeito. Filha, vamos bater um papo aqui, vem cá. Seu caso tem jeito. Irmãos, Deus está disposto a quê?
a perdoar, dar uma nova vida. Mas ele fala, vamos conversar. Vamos conversar. Irmãos, quando Deus chama a conversar, o que significa isso? É aquele momento que você separa dia após dia para abrir o coração a Ele. Para ler a Bíblia, para orar, para cantar hinos, para confessar seus pecados. Irmãos, antes de dormir, cada dia, é importante você colocar um travesseiro no pé da cama, se ajoelhar ali, ó, e abrir o coração a Deus. Fazer um balanço do dia, sabe? Agradecer pelas conquistas, pelas alegrias, pela providência divina, mas também abrir o coração a Ele e verificar se você cometeu algum pecado de orgulho, de inveja, de egoísmo, enfim. E aí você vai dormir em paz, sabe? Irmãos, o diabo, ele é um tremendo pescador. O bom pescador escolhe a isca de acordo com o peixe que ele quer pegar. E o bom pescador, irmãos, fala, eu vou pescar tal peixe. Aí ele pega o anzol de acordo com aquele peixe que ele quer pegar, no tamanho necessário, pega a isca e vai para a beira do rio, ou da represa, ou do mar. Chegando lá, ele capricha, irmãos, ele esconde o anzol assim, coloca a isca com capricho assim, ó, esconde o anzol e joga lá, ó, e fica bem quietinho. E o peixe bobão olha assim, ah, que maravilha, que gostoso. Aí o peixe vai nadando eufórico e pá, consegui. E o bom pescador faz o quê? Dá linha, o peixe engoliu o anzol, bem engolido. Aí o peixe sai feliz da vida. Mas dali a pouco o bom pescador faz o quê? Dá uma fisgada. Pronto, acabou a vida do peixe, vai para a panela. O diabo é um tremendo pescador. Ele conhece o seu ponto fraco, viu? Ó, ele conhece o meu ponto fraco. O diabo sabe o seu ponto fraco. E ele escolhe a isca de acordo com o peixe que ele quer pegar, viu? E ele esconde o anzol e joga lá, fica bem quietinho, ó. E você, bobão, ah, que gostoso. E vai. E pá, consegui. E sabe o que o diabo faz? Ele dá linha. E você vai no pecado, e se enfia no pecado. Mas saiba de uma coisa, mais cedo ou mais tarde o diabo vai fisgar você. Por isso, meus amigos, nunca foi tempo de brincar com o pecado. Mas se tem um tempo que ninguém deve brincar com o pecado, esse tempo se chama hoje. Qual é o seu ponto fraco? Seu ponto fraco é sexo? É bebida alcoólica? É maconha? É cocaína? É crack? Qual é o seu ponto fraco? É funk? Meus amigos, o diabo é um tremendo pescador. É momento, irmãos, de romper com o pecado. Irmãos, a porta da graça se fecha de 3 maneiras. A primeira maneira que consideramos hoje foi de maneira coletiva. Segundo, com a morte. E terceiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo. É momento, irmãos, de abandonar a velha vida. A salvação na Bíblia é urgente. Sim ou não? É urgente. Não é para amanhã. Não é para a semana que vem. Não é para o mês que vem. É para hoje e agora. E Deus está chamando cada um aqui, viu? Para vigiar a própria vida e se preparar devidamente para o reino dos céus. Deus está chamando você, viu? Para se preparar melhor para o reino da eterna felicidade. Para a volta de Jesus. E Deus está chamando você que já é batizado há mais tempo. Ele está chamando você que não é batizado ainda. Para que possa se batizar com alegria e seguir firme, servindo ao Senhor. E eu gostaria de orar por você. Que esse pastor ore por mim. Eu estou sentindo chamar Deus para uma consagração maior e melhor. E orar por você que não é batizado ainda. Fala, pastor, ore por mim, que eu preciso me preparar para o céu. Eu sei que o batismo faz parte do preparo. Eu quero me preparar também. Por acaso tem alguém aqui que não é batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia? E está se preparando para o céu conosco? Temos a irmã ali, lá atrás também. Tem mais alguém que não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E está aqui conosco? Temos o irmão ali também. Fique em pé.
Vamos orar por você e pela sua casa, pela sua família. Levante-se aí onde você está. Queremos orar por você e pela sua família. Não tenha vergonha, viu? Pode se levantar em nome de Jesus. Nós vamos orar por você, para que Deus fortaleça a sua fé e você seja vitorioso dia após dia. Levante-se aí onde você está. Se você estava afastado da igreja e também está retornando, e fala, pastor, ore por mim que eu preciso do poder da minha vida. Eu preciso me firmar na caminhada cristã. Esse é o momento da oração. Levante-se. Queremos orar por você. Nós vamos orar para que Deus te ajude, viu? E orem por mim também, viu? Ó, escuta. Orem por mim. Quando você for orar em casa, lembra do pastor Antônio Gonçalves. O diabo quer me derrubar também, viu? E temos que orar uns pelos outros. Então, orem por mim. Estou falando seriamente, orem por mim. Para que o diabo não venha ter poder sobre a minha vida. Então, queremos orar por você agora. Não tenha vergonha. Você, não importa a sua idade, viu? Se você está aqui e não é batizado na igreja adventista do sétimo dia, ou estava afastado, está retornando agora, vamos orar por você em especial. E vamos orar por você que é batizado há mais tempo também. Nós vamos ter um hino especial. Chama a nossa cantora aqui. Ela vai cantar um hino. Tem um microfone para ela ou tem que pegar o meu? Ah, tem ali. Nós vamos orar para que Deus abençoe sua vida. Mas queremos orar por você também que já é batizado há mais tempo. E se você deseja também, fique em pé. Você que já é batizado há mais tempo. Você quer que oremos por você ou não? Sim ou não? Se você gostaria, então coloque-se em pé também. Vamos clamar a Deus por você. Pode colocar o hino, viu? Enquanto ela canta, você medita na letra do hino. E ora em seu coração. Ouça o chamado. O primeiro hino que ela cantou aqui já falava de chamado. E agora é um outro hino que Deus chama você. Um hino, irmãos, de entrega. Foram tantos sofrimentos sem explicação. Realmente não dá para entender, né? Os detalhes do seu rosto, eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Muita tristeza nesse mundo. Será que alguém feriu com palavras teu coração? Nesse mundo temos aflições, né? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem. Esse é o chamado. Volta para casa, filho. Deus te chama. E Ele chama, viu? Eis que estou à porta e bato.
Eis que estou à porta e bato. E ele bate. E quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor dizendo: te peço perdão, Pai. Eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe Ele te avistar, Ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é o teu lugar. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem, A porta volta pra casa, ainda está aberta. pois Ele te ama. Vem. Amém. Amém. Sábado que vem começa a nossa semana especial e vamos ter um grande batismo ali. Então você que não é batizado, já pensa nisso, viu? Pode ser o seu batismo também. Por que não? Né? Por que não? Estamos aqui para lhe ajudar, viu? Como eu disse no início, temos que entrar no céu. Temos que entrar no céu. E o batismo faz parte do processo, né? Vamos orar. Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Deus doador da vida, Deus que mantém a nossa vida, elevamos a Ti nossa oração pela fé, Senhor, em nome de Jesus. E queremos, ó Pai, Te agradecer, porque o Senhor bondosamente preservou nossa vida até aqui. Ó Pai, quantas pessoas já morreram e foram sepultadas, estão no pó da terra, mas o Senhor se agradou em preservar nossa vida até aqui. E sabemos, Pai, que estamos vivos porque o Senhor tem um plano em nossa vida e através de nossa vida. E nós queremos Te agradecer, Pai, porque já estamos entendendo o Teu plano, o Teu chamado. Então, Pai querido, olha para cada coração aqui. Cada um se levantou diante de Ti, tomando uma decisão ao Teu lado. Quer se preparar melhor para a volta de Jesus. Então, Pai, sela a decisão para o Teu reino. Fortalece a fé de cada um de nós. E ajuda, Pai, para que cada um aqui seja um gigante na fé. E tenha sabedoria do céu e poder para dizer não às ofertas do diabo e sim ao Teu chamado. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. Sabe onde mora. Conheces as lutas e as dificuldades. Conheces também as vitórias. Então, de acordo com a Tua sabedoria, Pai, opera na vida de cada um de nós. Sobretudo, Pai, não nos deixes ficar de fora do Teu reino. Faze o que for necessário, Pai. Opera segundo a Tua graça e misericórdia. Mas não nos deixe ficar de fora do Teu reino. E se tem alguém aqui, Pai, lutando para deixar um pecado, em especial, Pai, socorre esse Teu filho. Concede a libertação, para que ele possa se batizar e continuar firme servindo ao Senhor. Ou se já é batizado, Pai, opera e concede a vitória. Liberta, Pai, esse Teu filho. Liberta essa Tua filha. Repreende Satanás, Senhor. Expulsa os demônios para longe. E não nos deixes cair em tentação. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos.
Em nome de Jesus, amém.